Fuxicando. E hoje eu falei para ela em off, tomou um solzinho, tu tá uma gatinha, tá insuportável. Nossa queridinha, Esther Rocha. Boa noite. Boa noite. Ó, dá uma olhada se não é verdade. Aqui, ó. Aí, Toninho, dá uma olhada. Dá uma gatinha? Fala sério, olha aí, ó. O bom de vir aqui é que o ego fica... Ali, ó você no ar, ó. Bonitinho. Como é que você tá, meu amor? Com seus olhos, eu estou ótima, graças a Deus. Tô vendo. Muito bem. Tô vendo. Bom, vamos começar a nossa conversa falando sobre paixão por barcos. Um assunto que você gosta, né? Eu gosto. Minha paixão era mais por avião, né? Continua sendo. Mas barco também tem seu encanto. Tem seu charme. Parece que um famoso ator acaba de encomendar um barco, que a gente não fala iate de luxo, a gente fala barco. Um iate totalmente personalizado. Pois é, Brad Pitt. Imagina o barco. Imagina o barco do canoa, Brad Pitt. Uma pequena canoa. Eu acho que ele se empolgou muito, desde que Angelina Jolie filmou O Turista, em Veneza. Sim. Ele parece que conviveu bastante com Johnny Depp e tudo mais e se empolgou com a história. Então, a história que se conta é que ele encomendou para uma empresa próximo a Roma, uma empresa sediada perto de Roma, chama Privilege Yacht. E ele encomendou um iate, um veleiro clássico. Ai, que bonito. Diz que esse aí ele passeando por Veneza. Tá. Diz que é um barco tipo schooner, você conhece? Sim, são as nossas escunas aqui. São as nossas escunas. Então é um veleiro clássico e ele vai pagar algo como 7 milhões e 600 nesse barco. Tá. Dos detalhes do barco que já conseguiram levar... Para um barco de luxo é um preço de muito baixo. Não é tão caro, porque olha, o barco, o construtor deu algumas entrevistas, obviamente não revelou o nome, mas depois ligando o nome à pessoa, chegou-se ao Brad Pitt. Diz que vai ser um barquinho de 3 andares, com 6 suítes, um heliponto, óbvio. Não pode ser esse preço. Toda a imprensa dando 7 milhões e meio. Não pode ser. Com decoração em mármore e acessórios em ouro. Eu acredito que esse seja um preço inicial do tal do barco. Não, olha, esse é um assunto que eu conheço mais. Não é isso? É pouco isso? É muito pouco, você não compra então, dela. O nosso amigo Mário Lavia, que é o construtor, enganou bem, porque ele deu essas informações. E o que acontece é o seguinte, o Brad Pitt se empolgou com essa história de barco e ele agora quer viajar com a família pela costa francesa. Chato, né? E aí ele vai usar... Mas tudo bem que esse barco vai demorar mais de um ano para ficar pronto. Um barco com esse tipo de características que você está falando agora, para mim, é um barco de, no mínimo, 25 milhões de dólares. Mas eu achei que ele foi até modesto. Perto de outros barcos que eu andei pesquisando, o do Brad Pitt até ficou baratinho. Já que nós estamos falando de celebridades, sobre iates, acho que você gostaria de passar uma semaninha até você, né, bonitinha, navegando nessas embarcações. Vamos ver quais são os primeiros. Vamos lá. Primeiro... Então, olha, a gente pode alugar o Seven Seas, do Steven Spielberg, tem uma foto aí do barco, olha só. Olha que coisa. A gente vai, assim, o diretor vai pagar... Esse barco para mais de 100 milhões de dólares. Ele pagou 200 milhões de dólares nesse barco. E ele aluga por uma semana por 1 milhão e 300. Tá. Esse barco é sensacional, realmente, tem uma história muito... 1 milhão e 300? 1 milhão e 300. Tá. Só que esse ano a gente não pode ir, pelo seguinte, o Steven Spielberg, ele vai aproveitar agora, logo depois do Festival de Cannes, que é em maio, e ele quer passar com esse barco dele por lugares onde ele filmou cenas épicas dos seus filmes. Então, ele diz que vai para a África, Sri Lanka, onde ele fez algumas coisas do Indiana Jones, depois ele quer ir para a China, onde ele filmou o Empire of the Sun. É lindo o filme. Lindo. Demais. Depois ele quer ir para o Havaí, para reviver umas coisas que ele fez na época do Jurassic Park. Então, não vai ser do Steven Spielberg que a gente vai poder alugar. Essa pequena canoa, você viu, isso é um barco de 200 milhões de dólares. Senhor Como é que um barco do Brad Pitt vai custar 7? Mas é que tá, eles estão falando esse valor, eu acho que é um valor inicial. Não tem nem inicial aí, imagina. Eu acho que é um valor inicial. Agora a gente pode ir também no barco do Eric Clapton. Grande que chama Va Bene. Que bonito esse barco. Esse barco é muito interessante. Sabe que ele comprou esse barco?
Ele fez uma viagem pelo Mediterrâneo, se apaixonou pelo barco e comprou de um famoso aí da Fórmula 1 que você deve conhecer, que é o Bernie Ecclestone. É Bernie Ecclestone, sim, mas esse é chefão da Fórmula 1. Ele comprou dele esse barco. Olha por dentro que bonito. Ele aluga, na primavera e no inverno, ele aluga por $189 mil por semana, não é nem é caro, perto do Spielberg. Tá. E no verão é 210 mil. Tá. Agora, entre os atrativos desse barco, tirando todo o luxo que ele tem, as salas, as suítes todas têm hidromassagem e tudo mais, tem um detalhe personalizado pelo Eric Clapton, que assim, todos os ambientes você encontra estações de iPods com bibliotecas de música para você selecionar, obviamente, bibliotecas selecionadas por ele, né? Só isso já valeria um passeio do barco, né? Agora, tem um outro barco que a gente vai mostrar, que eu vi esse barco quando eu fui para a Itália. Eu estava indo para Cinque Terre, e aí a gente passou e todo mundo falou, olha o barco do Giorgio Armani. Que barco! Esse cara foi a capa da minha revista de Natal, uma edição de Natal da minha revista. Esse pequeno barco, esse é um senhor barco. Meu Deus do céu. Também não é tão caro para alugar quanto o do Spielberg, é uma média de 230 a 350 mil dólares por semana. Por semana, tá. Agora, esse barco é lindo demais. Você passa ao lado, assim, porque ele é um tom de verde escuro, né? Eu acho lindo, azul escuro, verde escuro. E ele cresce, assim. Você passa com os outros barquinhos do lado, você se sente assim, uma mosca, né? E aí eu estava pesquisando, diz que só o estacionamento desse iate do Armani, na marina onde ele fica, custa 30 mil euros por semana. São brinquedos bastante caríssimos, caros. Né? Você sabe que eu costumo dizer o seguinte, nós homens não crescemos, nós continuamos meninos. A única coisa que cresce, lamentavelmente, é o preço dos nossos brinquedos. Pois é, exatamente. E aí o último barco que eu trouxe é bem legal também, é do Bono. Ele chama Cian, é um barco que esse foi um barco barato. Ele tinha declarado que pagou 15 milhões de dólares no barco. Lindo barco. E ele também aluga para viagens. Na verdade, todos esses famosos, inclusive o Brad Pitt, pensa nisso. É um negócio que eles vão brincar um pouquinho e ganhar um dinheiro, pagar o custo em alguns anos, porque eles vão alugar. São empresas maravilhosas que alugam esses barcos. Agora, eu estou pensando seriamente em fazer uma viagem dessa, viu? Deve ser bom, né? Tem também quem aluga avião, você sabe, né? Então, também seria bom, né? Íntimo amigo meu, um dia cometeu a imprudência de alugar o seu avião, que ele limpava os instrumentos com cotonete. E estofamento de couro bege, aquela coisa linda e tal. Ninguém podia entrar com o pé sujo, o cara alugou pela primeira e última vez. Queimaram o estofamento com cigarro, não pode, riscaram a madeira do lado, acabaram com o avião do cara, ele ficou muito bravo, ele nunca mais alugou. Agora, imagina, se deu esse estrago num avião, imagina um barco, que neguinho leva bebida e não sei o quê, não deve dar muito certo. Mas isso, com minha tripulação, entreguei. Com a tripulação, com as pessoas que queria matar todo mundo. Eles foram para a praia sujar tudo de areia. Deus me livre, nem pensar. Passou. Nem pensar. Passou, já foi. Nossa amiga teve aqui. Você vê, a gente falou dela. E parece que não deixou boa impressão mesmo. Putz, olha, não resisti a falar nesse assunto. Lindsay Lohan conseguiu transformar a passagem dela pelo Brasil num show de antipatia. Gente, como é que pode isso? Pra você ter uma ideia, ela foi trazida por uma grife. Que já trouxe outros artistas no passado e esses contratos, eles continuam. Olha, isso aí é um vídeo que o meu repórter fez, o Neto, na pequena passagem dela por uma boate, que ela deu um beijinho muito do vagabundo ali para todo mundo. Ela, além dela ser antipática, olha, isso aí é ela no Lollapalooza, ela ficou embaixo da mesa do DJ. Você vê que é uma pessoa muito normal, né? Uma pessoa muito tranquila. Sem dúvida alguma. E ela não só foi antipática com os fãs, com os fotógrafos, com a imprensa, como com a grife que pagou a viagem dela. Porque ela não cumpriu, obviamente, o combinado. Essa grife, a John, ela havia convocado a imprensa para uma coletiva onde a Lindsay entrou muda e saiu calada. Ela entrou muda e saiu calada, então por que chamou? O que o Márcio falou agora? Eu imagino que ele tenha falado. O Márcio, ele acabou de dizer, ela queria muito tomar um chá com você.
Mas eu não deixei. O Márcio Pois é, então foi por isso que ela ficou tão mal-humorada, por causa do Márcio. Deus do céu. E além de tudo, ela ficou aqui perto da Paulista, né, hospedada, e aí ela disse, o pouco que ela disse, bom, ela não conhecia o Brasil, não sabe o que é samba, vai se informar, né, minha filha? E aí ela falou assim, eu estou ao lado de uma selva que eu quero desbravar. Ela estava ao lado do Parque Trianon. Ou seja, por que essa moça tem problema? Ela é uma grande chata, né? Meu Deus. É uma chata de galocha. Olha, né? normalmente, principalmente americanos, eles não têm ideia de nada. Para eles, Brasil é como Uganda, como Zimbábue, Botsuana, Ruanda, qualquer coisa assim. É tudo uma selva amazônica. Já perguntaram 1.500 vezes em Nova York como é que eu faço com as cobras, com os nativos. Não há informação, entendeu? É um pessoal de fato. Mas o público da Lindsay, ela é de um tipo de uma seara que ela teria que se informar. Claro. Porque coleguinhas dela vêm pra cá e levam boa impressão, né? Mas a Lindsay, fiquei muito brava com ela. Bom, tem uma amiguinha minha que fez agora uma idade que eu acho muito bonita para uma mulher. Acho mesmo. 50 anos, acho que é uma idade linda para a mulher. E parece que finalmente está vivendo um momento de realizações pessoais. Eu queria que você me contasse alguma coisa. Pois é, esse momento da Xuxa, né? Toda semana se falou tanto em Xuxa, mas aí ela com o namorado, o Juno, meu brother. Agora, uma história bacana da Xuxa, porque toda essa história dela com o Juno, que todo mundo já sabe, como ela começou? A nossa amiga, que tem uma foto dela aí na sequência, a nossa amiga Regina Shakti, no final do ano passado, foi ao programa da Xuxa novamente ler a mão da Xuxa. Ela já havia lido a mão da Xuxa muito no passado e tinha dito a idade que a Sasha nasceria, ela acertou. E aí, no meio do programa, a Regina, que já havia feito todo o estudo com o desenho, né, com o decalque da mão e tudo mais, eu falei até com a Regina hoje sobre isso. A Regina disse que no meio do programa ela olhou e falou, nossa, tem uma coisa aqui na sua mão que eu não tinha visto, que você vai encontrar um grande amor, você vai se casar, ou sei lá o quê, com 50 anos. Passadas algumas semanas, aconteceu o encontro dela com o Juno, e aí a Regina também já leu a mão do Juno, e segundo a Regina, esse casal tem tudo a ver. Eu vou ligar para a Regina também, que é minha querida amiga. Eu também quero que ela leia a minha de novo, porque ela já leu. Vamos combinar? Vamos trazer ela aqui para ler a mão? Vamos trazer a Regina Shakti para ler a nossa mão no ar. Tem que ser na terça-feira. Fechado. Ó, aqui, Márcio. Vou convidar. Fechado. Vou mandar o vídeo para ela. Pode mandar. Pode mandar. Eu sei que a questão é que Xuxa está feliz. Num momento... Eu conheço a Xuxa, então posso falar isso. A gente sente que a Xuxa está madura. Intimamente, com a vida dela, já não é uma pessoa que a gente tinha uma impressão, o público tinha uma impressão da Xuxa como uma pessoa que alguém mandava, sempre mandou na Xuxa. Não. Então, eu acho que, como você disse, os 50 anos estão fazendo... Agora, o Juno é um cara muito legal também. Ele tem uma cara muito boa. O Juno é um cara muito legal. Boa. Ô, Márcio, eu queria muito fazer essa pergunta aqui da Joelma, do Calypso. Vamos falar. Hoje me fizeram essa pergunta na rua. Eu não vi isso aí, que a Joelma do Calypso parece que andou envolvida numa história complicada sobre declarações que teria feito sobre gays. O que a gente tem de verdade nessa história? Bom, a verdade é a seguinte, ela deu uma entrevista para o Bruno Astuto, da revista Época, que eu considero um jornalista muito sério. Tá. Ele não é aquele que fala, alguém me disse que alguém contou e tal. Tá. E ela deu uma declaração dizendo que se ela tivesse um filho homossexual, ela faria de tudo para que ele se regenerasse e fez uma comparação dizendo que para ela seria como ajudar um filho, um jovem, a abandonar um vício. Bom, isso não é, na verdade, uma novidade. Ano passado, circulou um vídeo da Joelma com um fã gay, onde ela ficava caminhando para algum lugar, não sei se no aeroporto, uma coisa assim, e ela começava a aconselhar o menino, não, você vai se curar, alguma coisa assim. Bom, isso ganhou... É aquilo, né? Tem que olhar muito bem esse povo famoso que fala. Isso ganhou um tamanho absurdo. Milhões de artistas se manifestaram, Adriane Galisteu, um monte, Agnaldo Silva, Beth Faria, condenando esse tipo de declaração. E aí, ontem, em função disso, a Joelma gravou um vídeo e colocou na internet. Eu nem sei se conseguiram baixar esse vídeo hoje, na verdade. Ela Vamos ver. Esse vídeo. Aqui é produção de primeira grandeza, meu amor. Algo sobre uma entrevista que eu dei, né? Onde falam que eu disse que eu comparava gay a drogados e eu não falei isso. Relatei
algo que uma pessoa me contou, que ele deixou de ser gay e deixou as drogas, e que ele falou que era tão difícil uma coisa quanto a outra. Aí veio a comparação, entendeu? Tô aqui para esclarecer por quê? Porque tenho muitos amigos gays, devo muito a eles, porque me ensinaram muitas coisas que eu uso no meu trabalho. Isso, poxa, é maravilhoso. Devo aos meus fãs também, por isso que estou falando aqui, né? E graças a Deus eles me respeitam. E me respeita a minha religião, assim como eu respeito eles, entendeu? É por isso que a gente se dá super bem, porque eles são abertos comigo, né? Falo o que eles pensam, eu falo o que eu penso para eles também, e a gente se dá super bem. Então, esclarecer esse mal-entendido, gente. Obrigada por tudo. Beijo. É isso. Ela né? falou que respeita a religião como respeito a minha. Qual é a religião dela? Ela é evangélica. Tá. E a verdade então tem duas verdades aí, né? Vamos parar de misturar religião e fé com esse tipo de assunto que não tem nada a ver. E segundo, pensa antes de falar para não falar bobagem, né? Porque depois não tem remendo. Essa coisa, eu tenho até amigo gay, eu particularmente acho que é pior. Eu acho assim, não fala, melhor, né? Enfim, é uma pessoa bacana, mas... talentosa, gosto dela. Pisou na bola e tem que pensar no que falar, né? Bom. Muito. Amor meu, em cima do laço, os caras querem me matar ali, todo mundo querendo me enforcar, a mim e a você. Então a gente continua na terça. Terça que vem. Você sabe, né, que toda terça-feira a brilhante jornalista Esther Rocha, que mais do que isso, dirige o website que é o mais famoso, quando o assunto é famoso, que é o fuxico.com.br, está com a gente. Toda terça, bonitinha desse jeito, competente desse jeito, tá solteira porque quer, viu? Opa. Vou chamar a Regina, hein? Chama a Regina para ler a nossa mão vou e vamos ver o que acontece. É minha amiga pessoal. Minha